Assisti, acho que pela quarta ou quinta vez, o filme The Joker, né, de 2019, né, representado pelo Joaquin Phoenix. E esse filme já tem algum tempo já que eu queria fazer um comentário mais filosófico sobre ele, né? Só que como estava muito na moda, estava muito em voga naquele determinado período, tinha muitos comentários sobre esse filme, então eu resolvi esperar um pouco mais para fazer um comentário em um momento mais específico, de uma maneira mais particular, né? Então, o que é que permeia na minha interpretação essas condições do filme The Joker diante da possibilidade de uma noção de supostamente um indivíduo que tem algum tipo de distúrbio mental em detrimento de um suposto fracasso que tem na vida social, uma inconformidade diante desse suposto fracasso. Eu digo suposto porque existe uma gama de fatores que podem levar o indivíduo a se entender como fracassado em um contexto social, que possivelmente muitos deles não têm relação necessariamente com escolhas que são feitas a partir de si mesmo, né? Apesar de uma ideologia mais liberal entender que o indivíduo é o centro da responsabilidade por aquilo que contextualiza ao seu redor, não é dessa forma que eu entendo, pelo menos de um âmbito muito mais geral dentro desse contexto aqui, né? Mas a questão que eu queria falar, e que me impulsionou também a fazer esse vídeo, foi uma matéria, né, da Istoé, que faz uma comparação com esse daí que chamam de presidente do Brasil, que eu não vou nem mencionar o nome desse camarada, mas colocando esse presidente, né, como travestido da figura do Coringa. E isso me traz um incômodo, certo? Isso me motivou a assistir o filme também, para poder identificar com maior precisão, dentro do contexto do filme, quais seriam as divergências dessa comparação. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é o seguinte, né? Diante do contexto de surgimento da personagem, pelo menos dentro desse filme, e de acordo com a origem da personagem nos quadrinhos também, que é o personagem do Coringa, as motivações pelas quais levam o Coringa, de certa maneira, ter um comportamento que pode ser associado a uma suposta psicopatia, ou seja, uma indiferenciação daquilo que poderíamos entender como uma suposta empatia pelo outro, é justamente uma conjuminação de fatores da sociedade que, de certa maneira, é indiferente para com ele. Ou seja, antes do Joker, o Coringa, a personagem do Joaquin Phoenix nesse filme, tornar-se alguém diferente, ele passa por uma série de fatores de indiferenciação, no sentido de ser colocado, ser incutido naquele contexto da sociedade como alguém que merece ser excluído, por muitas vezes por personagens que não têm consciência dessa exclusão que se dirige a personagem do Joaquin Phoenix, mas por muitas vezes através de um direcionamento consciente para com o personagem, né? Ou seja, aquilo que poderíamos entender de uma dicotomia entre comportamentos imbuídos de maldade ou comportamentos imbuídos de bondade, né? Se você for entender nesse contexto dualista, né? Há personagens, a maioria das personagens que se comportam nesse âmbito, né, para com o personagem do Coringa, elas se comportam de uma maneira muito mais perversa, no sentido de humilhá-lo mesmo, né? Com isso, eu não estou querendo dizer que isso se justifique para que uma pessoa, de certa maneira, se torne uma psicopata, ou eu não acredito nem que haja essa possibilidade de se tornar psicopata, né? Eu acho que é muito mais uma característica que pode estar ligada a determinadas determinações genéticas ou não, né? Ou fatores ambientais também podem colaborar para que isso aflore no indivíduo, mas enfim, eu não sei nem se trataria exatamente de uma questão de uma psicopatia aqui na questão do Joker, porque ele parece muito mais uma força da natureza, no sentido de mais primário da palavra, ou seja, parece que ele não controla muito aquilo que acontece com ele, e em detrimento disso, as reações que ele vai tendo de acordo com aquilo que acontece com ele, ou seja, é mais ou menos fazendo um paralelo com aquilo que Sartre fala, né? O que importa não é o que
fizeram de nós, mas aquilo que fazemos com o que fazem de nós. Parece que nesse contexto isso não se aplicaria muito, porque parece que o Joker ele vai reagindo de maneiras que ele mesmo não consegue controlar a partir do momento que ele não consegue suportar mais aquilo que chega até ele mesmo, né? Mas voltando ao comparativo da questão aqui, com esse que chama de presidente aqui, primeiro, a origem da personagem é uma origem muito humilde, no sentido de que ele já partiu de uma determinada inclusão na vida de um modo marginal, né? Ele é adotado, ele não sabe quem é adotado, a sua mãe teve um envolvimento com o pai daquele que vai ser seu arquirrival lá posteriormente, né? Que é o Bruce Wayne, que é o Batman, né? E nesse sentido ele acha que o pai do Bruce Wayne é o pai dele. Ele tem essa busca de piano aí pelo pai, que ao acréscimo de lesões que já foram proporcionadas a ele por conta de maus tratos, que sua mãe o submeteu quando era criança, né? Porque sua mãe também era uma vítima, entre aspas, da sociedade, dentro daquele contexto, que foi abusada, foi agredida, e seu filho foi agredido, e daí desenvolveu determinadas lesões no cérebro, que desembocaram em lesões de comportamento, desembocaram em lacunas de comportamento no Joker, né? Que vão afetar a sua personalidade, e aliado a isso, ainda há os fatores sociais, né? Que tornam essa figura totalmente excludente. Nesse sentido, ele vai criando um imaginário de relação para com esse contexto social, que não necessariamente pode ser colocado como o único fator responsável para a sua mudança de comportamento, ou pelo menos sua mudança de como reage a esses movimentos de exclusão e diminuição do seu lugar como indivíduo nesse contexto social. Ou seja, há uma diferenciação aqui, que apesar de haver essa busca por um auto-reconhecimento, essa busca narcísica de uma imagem que o Joker gostaria de corresponder ali naquele determinado contexto, me parece que muito mais do que acontece com ele são consequências não pensadas, não racionalizadas, de uma determinada verdade que é contida no mundo, que só alguém dotado disso, que nesse contexto é entendido como anormalidade ou como loucura, poderia dizer. Ou seja, está muito associado àquilo que Foucault nos traz, que de certa maneira só a loucura que pode nos dizer a verdade sobre a história da psiquiatria, da psicologia, etc., e não o contrário, né? Quando há determinadas normativas acerca do comportamento humano, e por muitas vezes essas normativas dão conta de ceifar as particularidades dos indivíduos, elas os jogam para marginalidade, né? De certa maneira, é criada uma certa moralidade a partir de determinados parâmetros científicos ou sociais. E isso, às vezes, muitas vezes, de um modo mais geral, de um modo mais amplo, tende a marginalizar e a excluir muito mais essas pessoas do que, de certa forma, tratá-las de maneira adequada. Isso também é demonstrado no filme a partir da negligenciação do próprio Estado naquele determinado contexto, e é algo que acontece aos montes, inclusive sobre a gestão desse que chama de presidente do Brasil, que já advogou a favor do retorno dos manicômios, né, que são prisões, como é representado lá no Asilo Arca, né? Então, essa indiferença que se dá a partir desse que chamam de presidente e da questão do Joker são completamente diferentes, no sentido de que nesses que chamam de presidente há uma indiferenciação àqueles que se colocam no baixo clero da camada social, apesar de ele também ter vindo de lá. No Joker é diferente, a sua revolta ela nasce justamente da motivação pela qual ele não entende por que ele é tratado daquele modo, sendo que ele é uma pessoa que, pelo menos inicialmente no filme, age de uma maneira, por muitas vezes até inocente, né? Que não compreende por que aquilo está sendo feito com a sua pessoa, e a sua revolta nasce dessa exclusão, apesar de não levantar bandeiras, né? Mas em muitos momentos do filme ele advoga acerca de por que as pessoas se comportam desse modo, por que as pessoas, de certa maneira, o apontam como anormal, o apontam como alguém que deve ser digno de chacota, e que direito elas têm de fazer isso, né? Porque essas pessoas se colocam moralmente acima de outras, né? E porque nós devemos ficar calados e quietos e aceitar
aceitar isso de bom grado, porque existem pessoas que podem nomear as coisas como valorosas ou não, pessoas como dignas ou não, pessoas como normais ou outras pessoas como anormais e que devem ser excluídas da sociedade, né? Isso é demonstrado desde a primeira cena, quando ele é roubado lá no seu emprego de segurar a placa lá em algum determinado lugar. Ele vai tentar dialogar com alguém que está basicamente de uma maneira bem pueril acima dele, que é o chefe dele naquele determinado local onde ele trabalha, né? E aquele chefe já olha para ele com um olhar um olhar superior, né? Tipo, você já perdeu a placa novamente, né? Você deveria ter se responsabilizado por isso, né? Como é que o cara vai se responsabilizar quando 4, 5 moleques tomaram a placa dele, saíram correndo e ainda espancaram o cara, né? Ou seja, a ideia da meritocracia liberal incutida já no pensamento desde o mais baixo clero. Ou seja, se você é pobre, se você é louco, se você é marginalizado, a responsabilidade é sua e das suas más escolhas. Se você é mal nascido, se você passou por traumas na sua vida, problema seu e você que resolva, né? E o Estado não tem nada a ver com isso, a sociedade não tem nada a ver com isso, a não ser que você vai infringir as nossas normas e as nossas regras, e aí você merece ser punido, né? Com o rigor da lei, porque aí você vai ser reconhecido como alguém que deve ter um olhar diferenciado sobre você. Então esse discurso, primeiramente, de associar uma pessoa como Bolsonaro a uma característica exclusivamente psicopata, ele é distorcido. E aqui eu não estou dizendo que o Joker tenha características psicopatas ou seja um psicopata, mas pode até ter essas características de psicopatia. E nem tampouco o Bolsonaro, no sentido de que um psicopata ele não é só imbuído de uma falta de empatia seletiva, né? É uma falta de empatia porque por determinadas ideologias, né? Eu tenho falta de empatia só quem é de esquerda, quem é socialista. Eu tenho uma falta de empatia só para com quem é do baixo clero, só para quem não está aliado a mim ou a uma possibilidade de me agregar ao poder. Isso é um tipo de psicopatia muito seletiva. Um psicopata ele deveria ser, de um modo geral, indiferente à maior parte das pessoas, pelo menos, né? Para não dizer todas, porque seria muito geral dizer isso. Em segundo sentido, uma das características dos sintomas da psicopatia, e aí eu posso deixar na descrição aqui, é alguém com altas capacidades e altas designações de capacidade de inteligências diversas para exercer cargos de liderança, para exercer modos organizacionais e analisar a realidade, que é algo extremamente deficitário nesse que chamam de presidente do Brasil, né? Algo que já aparece em uma certa faceta ali no Joker, apesar de haver essa característica de inocência, há determinados momentos de várias cenas que demonstram essa mudança de atitude para uma atitude muito mais calculista, que analisa a sua realidade, que analisa as possíveis consequências, inclusive de sofrer punições e de sofrer sanções ali naquele determinado contexto. Mas a partir daquele momento ele já se liberou disso que chamam de moralidade daquele determinado contexto, como a possibilidade de punições que podem abarcar a ele enquanto indivíduo, né? Ele advoga acerca da sua liberdade de permanecer como alguém marginal, mas a partir disso sendo alguém que institui a sua própria moral a partir de si mesmo e assumindo as consequências disso dentro daquele contexto moral. Isso aqui não é uma defesa acerca de alguém que se coloque para além das regras morais da sociedade, que são minimamente aceitáveis, mas de certa forma é uma crítica a essa moralidade que por muitas vezes se coloca como uma hipocrisia disseminada, que vai responsabilizar aquele que foi marginalizado por ser marginalizado, aquele que está na base da camada social por ser responsável por sua própria pobreza, por sua própria desgraça e por sua própria revolta. Quando por muitas vezes, apesar dos mecanismos de alienação serem muitos para você não se revoltar, né, ele chama a atenção para isso, né? Por que não nos revoltamos? Por que aceitamos essa realidade calados, né? Apesar dele não levantar nenhuma bandeira, mas existe esse lugar, o lugar de certa maneira do lugar que você deve permanecer, porque é errado agir de tal forma, é errado se revoltar, é errado questionar porque aqueles que ditam as normas da sociedade devem ditar as normas da sociedade, e por isso, e por sofrer determinadas sanções, e por ser um marginalizado, você deve ficar calado, você não deve se manifestar, você não deve ir de encontro a essa realidade para tentar modificá-la, né? Pelo menos nesse âmbito estético da política, de como ela se manifesta, né? Através de toda essa encenação, porque isso são determinações. Se você for levar em consideração
a questão, a análise que Nietzsche faz acerca da genealogia da moral, é justamente disso que se trata. São noções abstratas de política, de regras morais que se instituem a partir de uma determinação de indivíduos que devem obedecer regras e indivíduos que determinam regras. E se há indivíduos que rompem essas regras, eles devem ser punidos a partir de uma ideia, de um ideal que deve ser seguido a partir daquilo que eu determino. O direito se constitui assim, a política se constitui assim, as regras sociais se constituem assim, por mais transitórias que de certa maneira recentemente elas vêm se tornando através de lutas, através dessa noção de ganhar espaços e modificar essas regras, que se dá muito no âmbito dessa noção do confronto, né, do conflito, da noção de um diagnóstico das forças que Nietzsche colocaria ali. Através desse conflito de forças é que há o devir, que há a possibilidade de se mudar o modo pelo qual se olha para a realidade. E é justamente se trata disso, através dessa reatividade. E aí, eu queria trazer a questão do âmbito do ressentimento aqui também. Muitas vezes o Coringa é colocado a partir dessa noção aí, né? Dessa questão de colocar o Coringa, ele responsabiliza a sociedade por ser um fracassado, então ele é um ressentido. Isso é muito duvidoso também no filme, porque a partir do momento que há algumas declarações do pai do Bruce Wayne, né? O Sr. Wayne, fazendo esse tipo, fazendo a ode, inclusive, a esse tipo de discurso, no qual ele se coloca como alguém que é bem sucedido, né? E que, de certa forma, as manifestações que começam a ocorrer na sociedade a partir de algumas mortes que acontecem no metrô, provocadas inclusive pelo Joker, né? Que foi extremamente provocado, espancado por ter um distúrbio do riso, né? Que ele não consegue controlar. E aí são colocados dessa forma no filme, 3 empreendedores se acham no direito de ir lá, provocá-lo, espancá-lo, né? E ele não tem direito de reagir, porque se ele reage, ele é alguém ressentido, porque ele é ressentido por ser fracassado. Então, esses empreendedores têm todo o direito de achincalhar, de avacalhar com ele, né? Porque ele é alguém do baixo clero da camada social que tem um empreguinho de palhaço. Então, quem é ele para reagir à afronta desses empreendedores, que são figuras tão moralmente aceitáveis, tão moralmente ilibadas na sociedade? Quem é ele para reagir, né? Ele é um ressentido, né? Ou seja, essa reflexão acerca do ressentimento é algo extremamente complicado, porque colocando em cima diretamente só da figura do Coringa, porque qual a necessidade que alguém que está no topo da camada social, enquanto aquilo que se entende como a sociedade da técnica, né, que Heidegger acusaria que há esse esquecimento do ser e realmente se configura nesse sentido, né, porque a sociedade da técnica só valoriza aquilo que é possível ser manipulado, ser abarcado, que gira em torno das políticas públicas, que gira em torno das finanças, das noções econômicas e etc., como poder e algo exclusivamente principal, não só principal, mas algo prioritário nessa sociedade para poder determinar valores e determinar concepções morais e indivíduos que devem ser considerados valorosos, né? Então, eu me pergunto quem é o ressentido aqui, porque se há um indivíduo que tem todas essas capacidades e habilidades a partir daquilo que é determinado socialmente, a partir da técnica, da sociedade da técnica, da manipulação daquilo que pode ser abarcado, né? A partir de vários contextos, e um desses são os contextos econômicos e instrumentais, né? Porque esse indivíduo tem a necessidade de afirmar que, na verdade, o outro que está marginalizado no contexto da sociedade é quem é o ressentido. Quem será que realmente é o ressentido aqui nesse contexto? Será que é o indivíduo que está lutando, de certa maneira, para poder ser incluso minimamente nesse contexto, na consideração social, a partir desse entendimento de uma exclusão ou de uma marginalização? Ou é o indivíduo que está lá no topo da camada social, temendo perder os seus privilégios, né? E tendo essa necessidade de fazer essa acusação para poder manter aqueles que estão no mais baixo da camada social permaneçam lá. O que é esse ressentimento, na verdade? De onde é que nasce esse ressentimento? Lógico que tem várias maneiras de ser entendido aqui o ressentimento. E o ressentimento pode também nascer dessa localização de alguém que se encontra num lugar marginal e que quer romper com essa barreira, e aí nasceu um ressentimento. Mas acusar alguém
que está na baixa camada social, de alguém ressentido porque é alguém que foi incapaz de ascender na camada social, é algo extremamente absurdo, porque existem vários fatores e não basta só querer ser alguém bem sucedido ou ter todos os fatores para ser alguém bem sucedido nesse linhame de entendimento da técnica, né, desse direcionamento daquilo que se entende como ser bem sucedido nesse contexto econômico social, né, que já é um outro equívoco, né. Essa ideia de competição através de determinados parâmetros que são estabelecidos por esse contexto social que é baseado nessa noção de inautenticidade que Heidegger nos traria, né? que é uma inautenticidade que esquece completamente da noção da finitude, né? Do ser para a morte, da questão do se deparar com as nossas impossibilidades e apenas se abarcar, se debruçar acerca de um esquecimento dessa morte, de um esquecimento do ser no direcionamento desse ser para a morte, e se basear apenas em possibilidades sociais que estão ligadas a poderio econômico, a noção de poder, que é outra questão também, que é algo totalmente escapável, né? Que o poder não se pode abarcar como se fosse um tipo de algo que se possui, é algo extremamente transitório, né? E esse é o parâmetro que serve para a nossa sociedade como algo de status para alguém que pode ser considerado bem localizado ou bem sucedido, né? Então, para mim é completamente absurda essa comparação aí, principalmente quando comparam Bolsonaro com um psicopata, ou quando comparam Bolsonaro com alguém com um tipo de distúrbio mental, ou Bolsonaro com alguém como o Coringa, como foi feito lá na capa da Isto É, né? Porque são vieses completamente diferentes acerca daquilo que seria possível ser comparado, e além de todos esses problemas que trazem através de certas interpretações que são feitas a partir desse filme, não é uma questão de você defender os comportamentos que nascem a partir do Coringa, a partir do momento pelo qual a sociedade o trata, né? Mas sim entender por que são criadas essas possibilidades para que existam pessoas que se cansam de certa forma de serem submetidas o tempo todo, né? Vai chegar um momento que obviamente, que uma pessoa vai reagir, várias pessoas vão reagir. Por que existe a marginalidade no sentido do crime, daquilo que se chama crime, de pessoas que vivem à margem, que cometem roubos, que cometem tráfico de drogas, e são as pessoas que estão no baixo da camada? Porque o buraco é muito mais embaixo, né, no sentido de que existem pessoas que fazem parte do próprio sistema, que regem essas administrações e que fazem com que essas pessoas ainda assim permaneçam mais marginais, ainda sendo controladas, né? Mas aí que questão é essa? O que é que se trata realmente aqui? O que é que está sendo falado? É uma questão de analisar realmente quais são os fundamentos da origem dessa violência, que é uma violência que está presente em todo o âmbito humano, que isso já foi, de certa maneira, abordado, inclusive em uma das lives que eu fiz aqui acerca de um vídeo que o Christian Dunk faz sobre essa reflexão acerca da violência. O que é violência, na verdade, né? Será que me privar de determinadas possibilidades dentro de um contexto social não é um ato de violência? Será que nós não somos submetidos a atos de violência através do direito, através da política, todo santo dia? Então, a violência ela só é apontada a partir do momento no qual o excluído, o marginalizado reage a violências diárias que ele sofre todo santo dia, né? E o que causa, o que proporciona, apesar de haver uma mínima possibilidade de escolha, de que eu posso reagir ou posso me internalizar, né? Será que realmente é necessário que continuemos nos internalizando e que entendamos só a violência em um único sentido, que é a violência daquele que reage porque é excluído socialmente, e quem está no topo da camada não é violento porque é quem dita as regras e que nomeia as coisas como boas a partir de características de si mesmos? É isso? E acabou, e a gente vai ficar calado e vai aceitar isso? Então essa é a reflexão que eu queria trazer acerca do filme. Segue, dá o like, compartilha, deixa a tua pergunta e obrigado.